A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados, jovens, irmãos e irmãs, que nos acompanham hoje de seus lares ou de outros lugares, nesta oração, a leitura orante da Bíblia, a Léxio Divina. O Senhor nos chama a sempre encontrarmos um meio de nos aproximarmos dEle, mesmo diante das dificuldades. E aqui nos recordamos as palavras de Jesus, dirigidas à samaritana. Deus pode ser adorado em qualquer lugar, em espírito e verdade. Por isso hoje nós nos congregamos em torno da palavra de Deus. A juventude e os fiéis da Arquidiocese de Goiânia e de tantos outros lugares que nos acompanham através do setor juventude, para a nossa oração. O Espírito Santo, que aqui atua, também está aí aonde você está, porque o Espírito Santo acompanha cada um dos batizados e batizadas. Vamos, portanto, agora invocá-lo, para que ele possa agir em nós, nesta igreja dedicada a São João Evangelista, e agir em vós, na vossa igreja doméstica, a casa, o lugar aonde estais nesta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com canto, cada um agora invoque dentro de si esta presença do Espírito Santo. O Espírito que age em mim é o mesmo Espírito que age em ti. Que este canto seja como um sopro nesta brasa ardente e preciosa, que é o Espírito que habita dentro de cada um de nós. Preparemo-nos neste momento para fazermos juntos a leitura do texto que está no Evangelho de São João, no capítulo 9, os versículos de 1 até o versículo 41. O trecho sobre o cego de nascença. Que cada um na sua casa abra a sua escritura, João 9, 1 a 41, e com esta música prepare o seu coração. Sinta que esta música caia como uma chuva preciosa, amolecendo o terreno do teu coração, para que a boa semente da palavra de Deus hoje nela possa cair, ser acolhida, brotar e frutificar. Diga ao Senhor para que Ele te fale, porque o seu povo escuta.
Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho, narrado de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Nós faremos hoje, num outro ritmo, a nossa Léxio, acompanhando na leitura, a primeira etapa, o texto bíblico ponto a ponto. Lembramos que a leitura orante, ela tem as etapas. Primeiro lemos o texto, compreendemos o que o texto diz. Depois meditamos o texto, nos questionamos diante dele. Depois nos colocamos em oração, respondendo ao Senhor. Depois fazemos a nossa contemplação. E nesta contemplação, nós entendemos o que Deus quer de nós. E nos propomos uma ação. Então, a leitura, a meditação, a oração, a contemplação e a ação. Convido você a tomar a sua escritura e acompanhar comigo então este primeiro momento. O texto que nós vamos refletir, que é proposto para o dia de amanhã, no quarto domingo da Quaresma, é o relato da cura do cego de nascença. E nós podemos rezar este texto e ler o texto em 4 momentos. O primeiro momento que nós faremos vai do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ver o contexto em que ocorre a cura do cego, como um cenário onde Jesus se manifesta através de um dos seus sinais no Evangelho de João. O segundo momento, nós vamos ler o versículo 6 e 7, que é a cura propriamente dita, a cura física do cego. Depois, o terceiro momento, do versículo 8 a 34, em que nós vamos ler para meditar a reação das pessoas diante do sinal realizado por Jesus. Nós vamos perceber que o sinal causa alegria no cego e inquietação nas outras pessoas. E a última etapa, do versículo 35 a 41, nós vamos ver o efeito que o sinal realiza na vida do cego. O efeito desejado por Jesus, que não é outro senão o despertar da fé
que é a visão espiritual. Não basta olhar com os olhos da carne, é preciso ver mais longe e mais profundo. E também vamos entender que aparece no final a cegueira dos fariseus e dos adversários, e esta cegueira decorre da incapacidade de crer. Esta incapacidade de crer é fruto dos interesses mesquinhos, da presença e do enraizamento do pecado, do individualismo interesseiro, que vai impedir essas pessoas de quererem uma mudança de vida. Por isso elas se fecham à fé. E aqui nós lembramos o ditado popular: o pior cego é aquele que não quer enxergar, porque isto não lhe é conveniente. Assumir a fé é provocar uma verdadeira ruptura na vida da gente. Passemos então ao nosso texto. No primeiro versículo: ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Reparem que não é uma cegueira qualquer, é uma cegueira de nascença, que na forma semítica se diz cego desde o ventre de sua mãe. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós já vamos vendo aqui que a cegueira daquele homem não é consequência de um pecado, não é um castigo. A cegueira daquele homem é uma oportunidade para Deus realizar algo nele e através dele também. Enquanto é dia, continua Jesus, cumpre fazermos as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Meus queridos jovens irmãos e irmãs, o versículo 1 nos apresenta uma coisa importante. É Jesus quem vê o cego. Mais uma vez aqui, a palavra de Deus nos ajuda a compreender que Deus é quem começa. É Deus quem toma a iniciativa de realizar uma obra na vida de uma pessoa. A iniciativa é sempre de Deus. Reparem que o cego nada pede, como também a samaritana nada pediu a Jesus. Jesus é quem toma a iniciativa. A samaritana, Jesus faz um pedido para despertar nela o interesse. Ao cego, Jesus faz um benefício para despertar nele o interesse. Os discípulos querem saber a causa da cegueira. E aqui poderíamos dizer da dificuldade, do sofrimento, da aflição. Não é isso que nós nos perguntamos nesses dias com essa epidemia? Por quê? Quem causou isto? Não é isso que nós nos perguntamos quando nós experimentamos um vazio na nossa vida, uma tristeza, uma angústia? O que será que eu fiz para que isso acontecesse? Para que eu estivesse tão triste? A razão humana, diante dos fatos, ela sempre quer saber a causa dos fatos. Mas a palavra de Deus aqui vai nos mostrar que a Jesus não interessa o porquê,
mas o para quê. Jesus não interessa o que causou a cegueira. Jesus interessa o que fazer a partir desta cegueira. Qual é a finalidade da cegueira, o seu objetivo? Qual é a finalidade para nós desta epidemia? Qual é a finalidade, o objetivo que você deve buscar a partir da sua tristeza, da sua angústia, do seu vazio? Jesus não trabalha com a retribuição. Se um homem faz um mal, ele recebe um castigo. Jesus trabalha com a misericórdia. Mesmo que um homem faça um mal, Deus lhe oferece um caminho de conversão, de transformação. E para nós, Jesus já deixa no Evangelho, justamente neste versículo 3, o objetivo da cegueira deste homem é que as obras de Deus se manifestem neles. Será que não devemos nos perguntar nesses dias, o que Deus espera de nós diante desta epidemia, deste vírus? O que Deus espera de nós diante desse nosso egoísmo que nos faz muitas vezes desrespeitar as regras, não cumprir aquilo que nos é pedido? Depois, seguinte, quando Jesus vai mostrando o objetivo, nós vamos ver que existem diversos tipos de cegueira. Aqui é uma cegueira de nascença. A cegueira pode ser física ou pode ser psíquica, afetiva ou espiritual. A cegueira pode ser aquela incapacidade que te impede de ver o outro, de se envolver, de se entregar, de acolher as oportunidades. A cegueira pode ser uma experiência de sofrimento, em que você só vê a sua dor, a sua aflição. A cegueira é aquilo que te impede de viver uma vida plena. Esta é a única cegueira de nascença que aparece no Evangelho. Significa para João uma situação sem esperanças, ou seja, de alguém que enxergava e perdeu a visão. Pode-se pensar, ele pode voltar a enxergar, porque ele já enxergou, mas alguém que já é cego desde o ventre materno. Esta cegueira parece uma condição natural e imutável da pessoa, uma situação sem esperança. E o que São João nos ajuda a entender é que quando Cristo se apresenta e se interessa pela pessoa, não existe situação sem esperança. Ele é a raiz da nossa fé. Ele é o autor da fé. É Ele quem doa a esperança para nós. E no final aparece o tema da luz, tão importante no Evangelho de São João. O tema do dia e o tema da luz. São João sempre fará esse paralelo: luz e trevas, dia e noite. Luz como vida, treva como a noite. Dia como lugar e o momento em que trabalham os filhos da luz. Trevas como o momento em que obram os filhos da maldade. É interessante notar que Jesus diz que o Filho do Homem trabalha durante o dia. Judas trabalhou durante a noite. Foi à noite que prenderam Jesus. Foi de noite que julgaram Jesus e condenaram Jesus. Mas foi de dia que Jesus entregou a sua vida na cruz. Não há oculto nas coisas de Deus.
Esse tema da luz nos liga aqui ao prólogo também do Evangelho de São João. É uma escolha entre viver na luz ou nas trevas, entre agirmos como filhos do dia ou filhos da noite. O dia é sempre o momento da ação de Deus. O segundo momento, a partir do versículo 6, sigamos, é a cura. Dito isto, cuspiu no chão e fez um pouco de lama, barro. Aplicou sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi e lavou-se. Neste texto, nessa perícope que traz a cura física, eu e vocês, queridos jovens e irmãos que rezam conosco, devemos estar atentos aos gestos de Jesus, como Deus age, e aos gestos do cego. Jesus age tocando os sentidos que funcionam no cego. Ele é cego, mas pode sentir a lama. Ele é cego, mas pode ouvir. Ele é cego, mas pode obedecer. Cuspir é tirar algo de dentro de si. Quando Deus cria o ser humano no livro do Gênesis, Deus tira o espírito de dentro de si e sopra dentro da boca do ser humano, para que se torne um ser vivente. A saliva de Cristo significa ser tocado por algo íntimo do Senhor. E reparem que o que faz Jesus? Jesus pega terra e molha com a sua saliva e faz barro. Deus pega a água, a fonte, que é o Espírito Santo, e faz o barro do qual vai moldar o ser humano. É uma nova criação. Barro nos lembra o Gênesis, lama com saliva de Cristo. Jesus unta os olhos do cego. Unção lembra escolha, eleição. Ser curado, ser tocado é ser eleito, escolhido para algo. A cura do cego não é por dó, é por finalidade. O cego tem uma missão. A ordem de se lavar na piscina de Siloé. Piscina lembra pia batismal. Água é espírito no Evangelho de São João. Então lavar-se na piscina é mergulhar nas águas do Espírito. É uma alusão ao batismo. Jesus produz uma nova criação no ser do cego. E o batismo é isso para nós, é um renascimento. É um colocar a nossa natureza pecadora nas águas do batismo e sairmos com a natureza divina, o Espírito Santo, totalmente envolvidos na graça. Jesus resgata o cego da cegueira de nascença e o introduz na vida verdadeira que vem da água e do Espírito Santo. E aqui nós vemos a ordem de Jesus. Jesus já poderia ter curado o cego ali, mas Jesus dá uma ordem para ele ir e se lavar. Jesus respeita a liberdade do cego, e o cego acolhe a ordem de Jesus. Ele se deixa conduzir, ele escolhe obedecer aquele a quem ele não vê, porque ainda é cego. O catecúmeno, quando vai para as águas, ainda não enxerga. Ele ainda não recebeu o Espírito Santo, mas ele já tem uma base para ter a coragem de crer
e de buscar o Espírito. A fé, meu irmão e minha irmã, não é algo cego. A fé é um ato livre de vontade e de inteligência. Vejamos os gestos do cego. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Obediência. E o resultado da obediência do cego, retornou enxergando. Retornar é voltar ao estado original desejado por Deus e realizado pela unção de Cristo. O batismo nos retorna à origem na graça. Antes do pecado original nos tocar, nós fomos pensados na graça de Deus. Nós conhecemos uma situação de graça original que perdemos quando fomos tocados pelo pecado. O batismo recupera quem nós somos, para sermos aquilo que deveríamos ser. Vejamos agora o terceiro momento, que é um pouco mais longo, mas nos cabe que vocês tenham paciência. Eu sei que estando em casa é mais difícil acompanhar. São tantas distrações. Mas põe a tua olhar na Bíblia e segue comigo este caminho, do versículo 8 a 34. Os vizinhos e os que estavam acostumados a vê-lo, pois era mendigo, diziam: reparem que junto com a cegueira vem mendicância. Junto com a incapacidade de crer vem uma dependência total dos outros. Só quem tem Deus é livre diante dos outros. Quem depende de Deus poderá servir sem ser aprisionado. Por isso Santa Teresa dizia: nada te perturbe, nada te amedronte, nada te entristeça. Só Deus basta. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Esta é a primeira liberdade: entregar-se ao Senhor. Quem não se entrega a Ele é mendigo neste mundo. Mendigo de atenção, de amores, de ilusões, de prazeres, porque há uma pobreza interior profunda. Aí precisa cada vez mais de títulos, precisa cada vez mais de coisas humanas, de explicações, de ideologias, porque há um vazio dentro de si. Quantos estão como mendigos, sentados em fortunas materiais? Quantos estão como mendigos interiores, cercados de títulos e graduações e doutorados e tantas outras coisas? Mas voltemos ao texto. Diziam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então perguntaram: como se abriram teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe então: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Então levaram os fariseus aquele que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus havia feito lama e lhe havia aberto os olhos. Os fariseus, por sua vez, perguntaram ao homem como começara a enxergar. Respondeu-lhes: ele pôs lama sobre os meus olhos, e eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: como pode um pecador fazer tais sinais?
e havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o que fora cego: e tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu o cego. Eu convido vocês a prestarem atenção nas respostas do cego. Primeiro ele responde. Quando eles perguntaram quem fez isso, ele diz: um homem chamado Jesus. Isto é importante. Há um progresso no conhecimento de Cristo. Então, no versículo 11, ele disse: um homem chamado Jesus. Agora, no versículo 17, ele diz: é um profeta, respondeu ele. Os judeus então acreditaram que ele fora cego e tivesse começado, não acreditaram que ele fora cego e tivesse começado a enxergar. Enquanto não chamaram os pais dele, perguntaram-lhes então aos pais: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora está vendo? Os pais responderam: sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está vendo, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, tampouco sabemos. Perguntai a ele: tem idade e pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Então reparem que nesse texto, aqueles que perguntam já estão determinados a convencer que Jesus não é o Cristo. Eles já estão determinados a condenar qualquer um que afirme isto. Eles estão, na verdade, nas perguntas ameaçando as pessoas. Eles já são adversários. E continua no versículo 23. Foi por isso que os pais deles disseram: ele tem idade, perguntai a ele. Os judeus tornaram a chamar o que fora cego e disseram-lhe. Reparem aqui que os judeus estão dando para o cego um caminho para ele sair bem da história sem afirmar que Jesus é o Messias. Eles querem que o cego negue a verdade. Reparem, disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Ele respondeu: se é pecador não sei, só sei que eu era cego e agora estou vendo. E eles perguntaram: que é que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? Agora eles procuram um motivo para condenar Jesus, que é a transgressão do sábado. Jesus fez barro no dia do sábado. Jesus trabalhou com as mãos no dia do sábado. É impressionante. Ele respondeu: já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? A coragem de quem experimentou o toque de Deus é impressionante. Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo: tu sim é um discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem não sabemos de onde é. O homem, o cego, respondeu-lhes: isso é de se admirar. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. O cego dá uma lição religiosa aos fariseus, aos entendidos. Aqui a gente lembra Jesus: eu te louvo, ó Pai, porque revelastes essas coisas aos sábios e entendidos e as mostrastes aos pequenos e simples.
E aqui o cego acrescenta uma definição sobre Jesus. Reparem, primeiro um homem chamado Jesus, depois um profeta, agora um homem de Deus. Há um acrescento. Eles responderam: tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? E o expulsaram. Este terceiro momento, vemos a inquietação provocada pela cura que Jesus realizou. O interrogatório pode ser uma reação de quem não quer abrir-se à fé, porque abrir-se à fé significa mudar de atitude. E estas pessoas que não querem abrir-se à fé, meu jovem, minha jovem, você em casa, buscam explicações, buscam razões, buscam justificativas para não se abrir a Deus. E além de as suas justificativas, querem convencer os outros. Ninguém pergunta ao cego por ele, por seu novo estado, por sua experiência. Querem que ele explique o acontecido, explique quem Jesus é. Querem que o cego mude seu testemunho, pois aos fariseus não interessa ligar Jesus a um fato de Deus. As palavras do cego servem para deixar claro que aqueles nada entendem dos projetos de Deus e por isso ficam perdidos diante dos sinais que Deus manifesta. Para quem não tem fé, nenhum milagre é suficiente. Para quem tem fé, nenhum milagre é necessário. Nenhuma explicação. A explicação brota a partir da fé e não como questionamento de curiosidade. Porque cada um enxerga a partir do coração que tem. No Pequeno Príncipe, Exupéry dizia: existem certos momentos na vida que devemos fechar os olhos e abrir o coração, porque só o coração sabe ver o que é essencial. Se o coração de uma pessoa é marcado pelas dores, pelas angústias, esperanças, ressentimentos, como ele poderá enxergar? No fundo de toda descrença sempre existe uma dor, uma desilusão e uma incompreensão. Cada um enxerga a partir do coração que tem, daquilo que ama, daquilo que é importante para si. O que há no fundo de um coração de alguém que duvida? O que será que existe no fundo do coração de alguém que se recusa a crer? O resultado da discussão expulsa um cego do seu ambiente, da sinagoga. Ele não tem mais lugar no meio deles porque enxerga o que eles não conseguem ver. É uma frase que eu tenho comigo: quem não vê o que eu vejo não entende o que eu faço, não entende o que eu procuro. Passemos ao quarto e último momento, que vai do versículo 35 a 41, que é o reencontro. O cego só reencontra Jesus depois que ele é expulso do meio daqueles homens. Versículo 35. Jesus soube que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe: tu crês no Filho do Homem? Jesus também pergunta, mas Jesus não pede a ele explicações sobre a fé. Jesus pergunta se ele tem a fé, se ele crê. Jesus não pergunta: por que você crê em mim? Jesus pergunta apenas isso: você crê? Tem gente que às vezes se perde tanto, meu querido jovem. Por que será que fulano me ama? Por que será que ciclano me ama? O mais importante não é os motivos, é que nós somos amados. Deveríamos aproveitar e desfrutar mais do amor que temos e recebemos, do que perder tanta energia questionando e interrogando. Tu
tu crês no Filho do Homem? Ele, o cego, respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu já o viste, é quem está falando contigo. Ele afirmou: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Jesus se revela, Jesus se mostra. E aqui na profissão do cego muda a compreensão. Primeiro Jesus era um homem, depois Jesus era um profeta, depois Jesus era um homem de Deus. É diferente ser Deus e ser de Deus. Deus está em nós, nós estamos em Deus, mas nós não somos Deus, e Deus não é nós, é diferente. A resposta do cego: eu creio, Kyrie. A expressão Kyrie é Senhor e é atribuída a Cristo ressuscitado, porque Cristo ressuscitado é o Cristo que, tendo passado pela humanidade após a morte, retoma toda a sua divindade. Cristo ressuscitado é o Cristo que manifesta a sua glória aos discípulos. Então o cego já vê aqui aquilo que Pedro, Tiago e João viram no Monte Tabor, aquilo que a samaritana viu naquela conversa com Jesus. Ele vê a divindade de Cristo, e o sinal disto é que ele diz: eu creio, Senhor, no latim Domine, em grego Kyrie, e prostrou-se diante de Jesus. Meu irmão, minha irmã, meu querido jovem, daqui a pouco, ao terminar esse texto, nós teremos passado pela parte da interrogação, e o Senhor vai dizer para nós: tu crês no Filho do Homem? E nós vamos dizer, vocês em casa e nós aqui diante dele eucarístico: eu creio, Kyrie, e vamos nos prostrar. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem passem a ver, e os que veem tornem-se cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhe: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. O que Jesus quis dizer é: se eles fossem cegos, teriam uma desculpa para não crer. Mas já que eles mesmos dizem: nós entendemos, nós vemos, nós sabemos, então por que não creem? Porque o pecado os impede de crer. O pecado, como o pecado de Judas, o impediu de crer na misericórdia, e por isso suicidou-se. Na noite, Pedro negou Jesus e se arrependeu, e por isso foi perdoado do seu pecado e pôde permanecer vivendo e ver Jesus ressuscitado. Este último momento é a cura espiritual. O cego é curado espiritualmente, e é a cura que nós precisamos hoje tomar posse. Depois de passar pela provação e o teste diante dos adversários e manter o testemunho sobre Jesus, o cego é novamente encontrado por Jesus. Reparem que não é o cego que encontra, é Jesus que o encontra. Jesus ficou sabendo e procurou o cego. Eu me lembrei de uma história, mas é muito longa, não cabe aqui.
não somos nós que encontramos o amor, que é Deus. É o amor que nos encontra. Quando o amor vos encontrar, e parafraseando Khalil Gibran, quando o amor vos encontrar e vos chamar, segui-o, mesmo que ele faça vocês passarem por situações como este cego passou. Aqui há também perguntas de Jesus, não no sentido do interrogatório para saciar curiosidade, mas o interrogatório sobre aquilo que há dentro do cego. Jesus quer que o cego manifeste a sua fé, não uma fé qualquer, a fé em alguém, mas não em qualquer um, a fé no Filho do Homem. A expressão Filho do Homem é uma expressão que Jesus utilizava para referir-se a si mesmo, no sentido de Deus que se fez homem, Deus que nasceu da humanidade de Maria. Filho do humano é o Filho do homem. Deus se humanizou. Não é um homem que se torna Deus aqui. É Deus que se tornou humano, nascendo de Maria. O Verbo que se fez humano, carne. Não basta ser beneficiado pelos dons, é preciso reconhecer cada dom recebido como convite a se encontrar com o dom maior. Qual é o maior dom? Não é a cura do olho. O maior dom é Deus que se nos dá. É Deus que nos é dado a Jesus, mas só pela fé nós podemos tê-lo, aceitá-lo e segui-lo. O justo vive pela fé. Da fé para a fé. A fé do cego evolui do homem Jesus, versículo 11, para um profeta, 17, e do homem profeta que veio de Deus, versículo 33, para o Senhor, o Kyrie, o Filho de Deus, Deus encarnado. Aonde está a nossa fé em Jesus hoje? Há um julgamento. Nós somos julgados pelas nossas palavras. Jesus traz um julgamento, mas Ele não julga. Nós nos julgamos diante da sua palavra. Diante da palavra de Jesus, os fariseus disseram: a sua palavra, e a sua palavra os condenou, como a palavra do cego os salvou. Qual é a nossa palavra? O juízo, os sinais levam a dar a vista a quem não vê e tirá-la de quem julga ver. Os fariseus permanecem cegos, permanecem no seu pecado. Por isso a reconciliação com Deus é tão importante. Por isso é tão importante à noite fazer um ato de contrição antes de dormir. Por isso é importante todos os dias tentar fazer um ato de contrição perfeito. Porque quando você não tem naquele momento acesso a um sacerdote, fazendo um ato de contrição perfeito, você recebe o perdão de Deus, para depois, em tempo oportuno, procurar o sacerdote, para que ele confirme pelo sacramento e te reintroduza na vida da comunidade. Uma espécie de pecado contra o Espírito Santo. Quem se julga cego pede a luz. Pedir a luz é pedir o batismo, é pedir a Cristo, é pedir para ser filho da luz que veio ao mundo, a luz que era a vida, e a vida que a todos que aceitaram deu o poder de tornarem-se filhos de Deus. E aqui, meu irmão, nós vamos para a oração. Vamos receber hoje a presença de Cristo. Eu sei que está muito demorada a nossa conversa com Cristo, mas tenha paciência para esse momento precioso. O melhor sempre vem no final, e o melhor vem agora, que é Jesus. Depois de passar pelo cego, pelos interrogatórios humanos, pela leitura e meditação humana, vamos agora à oração diante dele.
Se somos filhos de Deus, podemos clamar em oração: Abá, Paizinho. Deus não vem como juiz, mas como Pai, não para destruir, mas para corrigir com amor e verdade e nos devolver no caminho da verdadeira vida. Adoremos o Senhor neste momento de oração. O teu povo tem tanta saudade de ti nesses dias, que não pode vir à tua igreja, que não pode participar do teu santo sacrifício presencialmente, que não pode contemplar-te de perto. É tão difícil, Senhor. É tão doloroso a saudade. Eu me lembrava, Senhor, hoje, de uma senhora idosa e doente em Pará de Minas que um dia eu visitei, ela que fazia adoração perpétua. Eu perguntei a ela: o que a senhora mais sente falta aqui na sua casa? E ela, os olhos encheram de lágrimas, Jesus, e ela disse: eu tenho uma saudade do Santíssimo Sacramento. Nem sempre meus filhos me podem levar lá. Saudade é o amor que fica quando não temos ao nosso alcance aqueles que amamos.
Temos saudade de Ti, Senhor, mesmo podendo Te adorar em espírito e verdade. Ouve hoje a oração dos Teus jovens que estão em casa, que estão Te olhando agora através de uma pequena tela, Senhor. Que venha o mistério do Teu amor, que atravessa as distâncias, que entra pelos Seus olhos no seu coração nesta noite. Cada casa é uma porta aberta diante do sacrário, diante de Ti, Jesus. Eu te convido, querido jovem, irmão e irmã, a meditar um instante diante do Senhor. A sua forma de orar é um diálogo de alguém que se coloca como filho diante do Pai? Ou a sua oração é de um escravo diante de um dono, de um réu diante de um juiz? O filho se coloca com santo temor, com amor e esperança. O escravo e o réu com medo de castigo. Como você reage diante do interrogatório que às vezes te fazem na universidade, na escola, para testar a sua fé? Quantas vezes as pessoas não querem compreender a tua fé, mas nem a tua experiência de Deus, mas apenas te provar, te testar. Como se derrubasse o amor de alguém, fosse alguma coisa bela a ser feita no mundo. Em que nível, meu querido jovem, irmão e irmã, está a sua compreensão sobre Jesus Cristo? Você tem a compreensão dos que não conhecem e não experimentaram? Aquela compreensão de que Jesus é um homem apenas, um sábio, um guru, um mestre? Você tem a compreensão daqueles que admiram as palavras de Jesus e suas obras e que acham que Jesus é um homem profeta com obras espantosas apenas? Você tem a compreensão daqueles que têm um Deus que é anônimo, que não é pessoa, que é uma energia, que é algo indefinido, um homem iluminado, um espírito desenvolvido, um homem que tem elementos do divino nele, mas é um homem apenas? Ou a tua compreensão é de quem tem a fé sobrenatural, fruto da graça? A tua compreensão, Jesus é o Kyrios, é o Emanuel, é Deus presente que se fez homem, sem deixar de ser Deus? Quem é Jesus para você que agora nos acompanha? Apenas um homem bom, um profeta poderoso, um homem iluminado por Deus? Ou Jesus é o teu Salvador, o teu Redentor, o teu Senhor, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, luz da luz? Cada compreensão leva a uma reação diante de Jesus. Admiração cabe a qualquer homem, espanto, medo cabe a qualquer homem. A adoração é de Deus. Um Deus que não se adora não é o verdadeiro Deus, Senhor Jesus. Por isso, mais do que saber de Ti, nós queremos adorar-Te, dizer do nosso amor. O que te impressionou no cego, meu jovem? A simplicidade, a progressão da fé? Se a sua fé ainda é incipiente, não desanime, ela pode crescer e amadurecer. A luta do cego, sua firmeza diante dos inimigos?
O que te impressionou nos adversários de Jesus? A obsessão em questionar e negar a fé em Jesus? A presunção em seus conhecimentos? O mau uso ou abuso da palavra para constranger e ridicularizar quem crê? Por que Jesus incomoda tantos que não acreditam nele? Quem usa estes meios hoje? O que te impressionou em Jesus? Que Ele procura sempre? Que Ele dá liberdade sempre para escolher o caminho? Que Ele sabe se comunicar sem invadir, constranger, humilhar e forçar? Então, neste momento, nós queremos apresentar a Jesus, na forma do salmo, a nossa oração.
transborda. O Senhor é o pastor, nada me falta. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor, nada me falta. O Senhor é o pastor, nada me falta. Convido você, o Senhor é o pastor, nada me falta. Então, neste momento, ore aí onde você está. Diga a Ele: Senhor, Tu és a luz que ilumina a minha vida. Cante aí onde você está, para Jesus, alguma música que você conhece, que expresse quem Ele é para você. Na sua mente, na minha mente vem aquela palavra: Tu és, Senhor, o meu pastor, Tu és a minha luz. Dia e noite vai, Senhor, o Teu amor, Senhor, comigo. Diga ao Senhor que Ele é a tua luz. Se você conhece uma música, fale-a, cante-a na sua família. Se você não conhece e tem vergonha de dizer em voz alta, diga no silêncio do teu coração. Suplica ao Senhor neste momento tão difícil desta epidemia, deste afastamento físico de sua igreja e da Eucaristia. Senhor, ajuda a minha pouca fé. Pede a Ele que te fortaleça agora na fé. Você está vivendo este momento da epidemia como o cego estava no meio daqueles fariseus adversários. É o momento de você proclamar a sua fé, de você ficar firme, porque o momento do reencontro se aproxima. Do reencontro com Ele na Eucaristia, na comunhão, do reencontro com Ele na confissão pessoal, do reencontro com Ele no seu grupo de jovens, no seu grupo de oração. A nossa libertação também desta epidemia se aproxima. Pede ao Senhor fé, fortalece a sua fé para viver este tempo de provação no tempo que ele durar. Manifeste ao Senhor agora, repetindo algumas vezes: Senhor, eu creio que sois o Cristo, Tu és o Deus vivo, Filho do Deus vivo, Senhor da minha vida. Suplique ao Senhor que nesta noite Ele te ajude a enxergar teus erros e teus enganos, e que Ele te perdoe. Diga ao Senhor: pequei, Senhor, pequei, tende piedade de mim. Pequei, Senhor, tende piedade de mim. Se arrependa sinceramente nesta noite. E pergunte ao Senhor: qual é o bem que Deus pode esperar de você nesta epidemia? O que Deus pode esperar que você faça pelo bem da tua igreja, da tua sociedade?
Deus esperava do cego um bem e ele fez, deu testemunho. Qual é o bem que Deus espera de ti? Existem pessoas que, cedendo às vezes àquela tentação que Jesus resistiu no deserto, estão tentando a Deus, se colocando em perigo desnecessário, pensando, não, Deus vai me proteger, vai me salvar. É a tentação. Neste momento, escuta o que diz Deus através da sua igreja. Então, meu irmão, minha irmã, você aqui em casa, acolha agora de Deus esta bênção que Ele te dá. É a bênção que Jesus deu ao cego. Deixe que hoje Jesus não pode te tocar, a não ser pelos teus olhos. Ao cego Jesus tocou de outras formas, porque ele não enxergava. Você pode enxergá-lo da sua casa. Ele vai te tocar pelo teu olhar, pelo teu escutar. Neste momento em que o Santíssimo Sacramento, o Senhor vivo, retorna ao tabernáculo, ao sacrário, agradeça a Ele por esta experiência, por este tempo que Ele nos deu de oração na palavra. Se despeça dele dizendo: Senhor, o Senhor sai dos meus olhos agora, mas permanece no meu coração. O Senhor agora se oculta ao meu olhar, mas permanece visível nos grandes sinais que tem realizado em minha vida. Como ação para esta semana, eu quero te propor algo que veio ao meu coração neste dia, uma necessidade. Todos nós estamos vivendo, também nós bispos,
um isolamento voluntário para colaborarmos para diminuir a propagação do coronavírus. É um sacrifício, mas é necessário. Neste momento, a primeira preocupação nossa de pastores foi dar a vocês, os fiéis em casa, todos os meios para que mantessem viva a sua fé. Missas transmitidas, novenas jaculatórias, momentos de oração com seus padres. É lógico que existem transmissões nacionais muito mais bem feitas, mas mesmo com a precariedade dos nossos recursos, é bom escutar os nossos padres, os nossos pastores próximos, sentir que somos uma comunidade. Então o desafio para esta semana é o que eu me propus: organizar um roteiro para a tua vida neste deserto quaresmal. Evitar repetições, mas tentar colocar cada coisa em seu lugar e um lugar para cada coisa. Então o que eu estou propondo? Que você organize um horário para você e sua família neste dia, durante o dia, horário de levantar. Não é porque não tem escola, não é porque não tem trabalho, que você vai levantar qualquer hora. Não, se organize. Se organize. Um horário de levantar. Escolha um horário para fazer uma leitura bíblica. Você não precisa ler a Bíblia o dia inteiro, mas um horário que seja fiel. Aquele horário eu vou fazer uma Léxio Divina, igual nós fizemos: ler, meditar, orar. Escolher um horário no dia para assistir uma missa. Não adianta você assistir ao longo do dia vários pedaços de missa. Escolha aquele horário e diga para sua família: neste horário nós fechamos tudo. Assista a missa, participe da missa e faça a comunhão espiritual. Repita na sua casa os gestos que o padre e você tem costume de fazer na missa. Um horário para estudo. Se não está tendo aula na faculdade ou em casa, você pode continuar estudando. Escolha um horário para o seu estudo. As crianças também, os pais, arrumem um horário para o estudo. Acompanhem as tarefas. Um horário de trabalho. Trabalho da casa, a limpeza. Quem às vezes só trabalha fora, quem sabe dedicar um tempo a cuidar da casa também. Colaborar com a sua esposa, se é ela quem cuida da casa, ou com o seu marido. Fazer coisas juntos, essas tarefas. E aqui a minha grande sugestão. Está chovendo coisas, com todo respeito à comparação, pela internet e a televisão para a gente fazer. Um monte de coisas, de exercícios. O Santo Rosário é o exercício espiritual por excelência. Nossa Senhora pediu para rezarmos o rosário. Então eu estou me propondo rezar um rosário durante o dia. De manhã, rezar os mistérios gozosos. Ao meio-dia, rezar os mistérios dolorosos. À tarde, rezar os mistérios luminosos. E à noite, antes de dormir, rezar os mistérios gloriosos. Reze o rosário inteiro no seu dia. Você vai ter tempo para isso. Organize uma coisa, um lugar para cada coisa, em cada coisa em seu lugar. Lugar das refeições. Não é porque está em casa você vai comer o dia inteiro. Lugar para estudo. Ah, mas eu gosto de assistir um filme, então põe um horário de você assistir o seu filme, a sua série, o seu lazer. Não perca o controle do seu tempo.
se organize, porque a nossa ordem exterior ajuda a gente a ficar organizado interiormente também. E como intenção para o nosso rosário essa semana, a conversão dos pecadores, principalmente os que estão nos altos postos, a salvação do mundo e o fim da epidemia. Peçamos isso a Deus. Então, nós vamos postar depois essa ação para você fazer. Lembre-se que aqui eu não estou obrigando você a fazer isso, como Jesus, eu estou dizendo, vai e faz. Se você vai fazer ou não, depende de você. E o resultado para a sua vida vai depender de você também. Eu quero te convidar, antes da bênção, nós vamos terminar depois da bênção a transmissão. Eu quero te convidar a fazer uma pequena contemplação na sua casa. Se você está sozinho com sua família, se você tem, acenda uma vela, põe a palavra de Deus. Se você tem um crucifixo, põe o crucifixo. Apague as luzes e olhe para a chama da vela. Respire silenciosamente, puxando o ar pelo nariz e soprando levemente, e vá olhando para a vela, a chama, e peça silenciosamente a Deus a luz que Ele é e que dele provém neste momento de escuridão que passa a humanidade. Permaneça um tempo olhando simplesmente em silêncio. Veja o movimento da chama, veja suas cores, sua tonalidade, e deixe passar o tempo necessário. Será a tua contemplação. Contemplando a chama da vela, o teu coração contemplará a luz de Cristo. Amém? Peçamos de Deus agora então a sua bênção. Nós queremos agradecer a equipe que veio nos ajudar nessa Léxio, Padre Diniz, que nos permitiu estar aqui, a você que rezou conosco, um pequeno tempo, todo o tempo. E amanhã a Catedral transmitirá a missa com o arcebispo e os bispos auxiliares a partir das 11h30, não na igreja, mas numa capela reservada. Aqueles que desejarem rezar com seu arcebispo, sintam-se convidados. O Senhor esteja convosco. Ele está. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A informação da missa do arcebispo depois vocês podem conferir nos meios de comunicação da nossa arquidiocese. A alegria do Senhor seja força na vida de vocês neste momento de provação. Permaneçam em vossa casa com alegria, desfrutem da presença do Senhor, que hoje faz da casa de vocês a sua casa, uma pequena igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.